dia, quando o céu se encheu de seus louvores, um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus pra nascer de uma virgem e habitou entre os homens. Meu exemplo ele é. O véu se fez carne, entre nós a luz brilhou. Amém. Vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei, ó glorioso dia, ó glorioso dia. Um dia o levaram, um dia o levaram ao monte do Calvário, um dia o colocaram pra morrer num madeiro, sofrendo em angústia, desprezo e rejeição, suportou os meus pecados, pois meu exemplo ele é. Mãos que curam nações, estendidas numa cruz, foram pregadas por mim. Vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei, ó glorioso dia, ó glorioso dia. Um dia a sepultura, não pôde mais escondê-lo. Um dia a pedra da entrada se abriu. Aleluias! Então ressurgiu e triunfou sobre a morte, e agora ele vive eternamente vencendo. O sepulcro não conteve, a morte não impediu de meu Senhor ressuscitar. Vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei, ó glorioso dia, ó glorioso dia. Amém. Um dia a morte, um dia
dia glorioso. Eterno Deus e maravilhoso Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Tua presença, Senhor, e podemos cantar esses hinos de Sião, hinos que foram preparados por Ti, Pai, desde a eternidade para ser cantado, para ser engrandecido o Teu nome, Pai. Obrigado por esse dia que atravessamos. O Senhor nos ajudou, nos sustentou com pão natural, com a água, com o ar que respiramos, e agora podemos entrar em Tua presença, Te louvar, Te bendizer o Teu nome, Te engrandecer, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia nos trouxe aqui nesta tarde para ouvir da Tua palavra, Senhor, para comer o alimento escondido que o mundo nada sabe, mas Teus filhos estão regozijando a cada dia, Senhor, a cada dia. Ó, que glorioso dia nós estamos vivendo, Pai. Podemos cantar isso, Senhor, com a nossa alma, com o nosso espírito, Senhor. Pai, que o Senhor toma a congregação agora, para que possa entrar no espírito da Tua palavra, no espírito da adoração, no espírito do louvor, Senhor, para Te engrandecer quão bom o Senhor é e maravilhoso as Tuas obras, Pai. Ó Deus eterno, Senhor, toma controle do irmão Isaías que está na frente dos louvores, Pai, para que todas as coisas saiam da frente, para que o Espírito Santo possa ser visto através dos louvores, Pai. Todos os empecilhos, Senhor, que vem ao nosso coração, a nossa alma possa ser saída, ficado lá fora, Senhor, para não atrapalhar a adoração, para que nós não viemos aqui em vão, Senhor, mas para glorificar o Teu nome, Te exaltar, Senhor. Grande e maravilhoso são as Tuas obras que o Senhor tem feito neste lugar que é em Cristo, que é a palavra, Senhor. Que o Senhor tome o pastor e usa mais uma vez para trazer a palavra aos nossos corações. E nós abrimos esse culto no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tu és meu rei, és o Cordeiro. Eu quero sempre estar, porque Tu és meu Rei, Senhor Jesus. Meu Rei, és o Cordeiro, o Leão de Judá, a semente de Abraão.
adiante de mim, tua luz iluminou meu caminhar. Como anseio pelo dia que ante a ti estarei, e a teus pés me prostrarei. Tu és meu rei, tu és meu rei. És o cordeiro, o leão de Judá, a semente de Abraão, o santo Deus, o primogênito, o rei da minha vida és tu. Cada caminho que percorri, tu estavas adiante de mim, tua luz iluminou meu caminhar. Como anseio pelo dia que ante a ti estarei, e a teus pés eu me prostrarei. Aleluias, tu és meu rei, tu és meu rei. És o cordeiro, o leão de Judá, a semente de Abraão, o santo Deus, o primogênito, o rei da minha vida és tu. O rei da minha vida, o rei da minha vida és tu. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Teu amor, Senhor, se estende pelo céu, tua fidelidade pelas nuvens. Sinto o vento de julgamento soprando, a tempestade do norte chegando, a grande águia branca deve em breve aparecer para me elevar, a sétima montanha. Segura-me em tuas asas de águia tão fortes. Senhor, eleva-me a sétima montanha. Sinto em meu coração, eu sinto em meu coração, este é meu lugar. Desespero em meu coração, uma expectativa ungida, um paradoxo irás realizar, pois um fundo em mim está clamando. Pela superunção, quando o amor divino, poder terão supremo
Senhor, eleva-me à sétima montanha. Sinto em meu coração, este é meu lugar. Olho além de minhas aflições, olho além de minhas aflições, há uma perfeita restauração, um novo corpo preparaste pra mim. Aleluia, sim, Senhor. Estou cansado desta dimensão de caos e confusão. Um novo céu e uma nova anseio ver para me elevar, para me elevar à sétima montanha. Segura-me em tuas asas de águias tão forte. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Sinto em meu coração, este é meu lugar. Senhor, eleva-me. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Segura-me em tuas asas, segura-me em tuas asas de ar tão forte. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Eu sinto em meu coração, este é meu lugar. Eu sinto em meu coração, este é meu lugar. Aleluia, glória a Deus. Sinto em meu coração, este é meu lugar. Aleluia. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe também o irmão Kevin e a irmã Damares, que estão nos aí visitando hoje. Também o irmão Rosalvo e sua família. Deus abençoe, pai da irmã Suzana. Deus abençoe, seja bem-vindo para adorar o Senhor Jesus Cristo. O irmão Raul, a irmã Solange, o irmão Giovanni está aí com o irmão Guilherme. Deus abençoe. Seja bem-vindo para adorar o Senhor Jesus Cristo na beleza de sua santidade. Nós vamos passar para a parte de intercessão com o irmão Manuel Roberto, por esses pedidos escritos aqui nesse caderno essa noite. A irmã Jusemara pede oração por viagem que fará, que Deus ajude a ida e a volta. E ela também agradece por mais um ano de vida de seu filho Felipe, completará no dia 23. Que Deus continue abençoando e guiando seus passos. E ela também agradece a Deus por tudo que Deus tem feito em sua vida e por toda a sua família. Deus guardou neste ano de 2017. E ela pode dizer até aqui, Ebenezer, Deus tem nos ajudado, graças a Deus. Também o irmão Manuel Cruz, de Camboriú, ele pede as orações da igreja, pois está enfermo. E também o irmão Marcos agradece a Deus pelos 16 anos de casados, vai completar com a irmã Elisângela. Deus abençoe. Se repete muitos anos, se assim Deus tardar, né? O irmão Daniel Flores agradece a Deus e a sua família também junto, né? Por mais um ano de vida da irmã Helenara, completados hoje. Deus abençoe a irmã Helenara. E também a oração pelo pastor Valdir Moura, que se encontra enfermo, né? Está em recuperação. E também do irmão Pedro Braga de Londrina, que continua internado. Mas se você tem um desejo, faça conhecido por levantar de uma de suas mãos, enquanto nós oramos com o irmão Manuel Roberto, por esses pedidos aqui. Deus Todo-Poderoso,
nessa hora chegamos em Tua presença, botando em nossa frente o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que é perfeito, Pai, o único nome que há poder, pedindo perdão de nossas fraquezas, que são tantas, mas há um que pagou o preço por nossos pecados e falhas. Chegamos nessa hora em Tua presença, usando o nome do Senhor e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós, por estarmos de pé neste lugar, Senhor, querendo em Tua palavra. É um privilégio para nós, Pai. Sabemos que não somos merecedores, mas foi a Tua graça que nos encontrou. O Senhor viu que nós queríamos em Tua palavra, que nós não daríamos as costas, mas nós nos alegraríamos em ouvir e reconhecer, Pai, nesse tempo tão difícil. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por estarmos vivos, estarmos de pé nessa hora. O Senhor cuidou de nós, de nossa família. Estamos aqui para ouvir mais do Senhor. Pai, nessa hora apresentamos esses pedidos para o Senhor. Há irmãos enfermos, Pai. Há irmãos precisando da Tua misericórdia. O Senhor disse em Tua palavra, no Salmo 50:15, que aquele que buscar o Senhor irá encontrar, Pai. Oh Deus, ajuda a cada irmão nessa hora, Pai. Nós rogamos a Tua misericórdia, que o Senhor venha de encontro de cada um, que o Senhor possa levantar o enfermo e que o Senhor possa ser glorificado, Pai, cada vez. E nessa noite o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Temos ouvido a verdade, temos reconhecido. Pai, então que nessa noite, Pai, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que está atrapalhando de nós avançarmos na fé. Temos vindo a cada culto aqui, Pai, esperando sempre do Senhor. Viemos em expectativa e sabendo que o Senhor tem nos ajudado a cada dia, Pai. Que nessa noite o Senhor derrame mais uma da Tua porção. Estamos com nossos ouvidos atentos para ouvir do Senhor. Agradecemos desde já pela cura de nossos irmãos e que o Senhor possa confirmar essas coisas, Pai, para o Teu nome ser glorificado em nosso meio mais uma vez. Toma controle da reunião, fala mais uma vez através do nosso pastor. Nós agradecemos por ele, que o Senhor continue ajudando ele, dando saúde, dando sabedoria para andar conforme a Tua palavra. Nós agradecemos desde já por tudo no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas. Ser mais como tu, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, e habitar em Tua presença, e habitar em Tua presença. Diminuir para que cresças tu, e cada dia ser mais como tu. Então quebranta meu coração, quebranta minha vida. Entrego minha vontade
quebranta meu coração, quebranta meu coração, quebranta minha vida, entrego minha vontade a ti. Tudo que sou, Senhor, tudo que tenho é teu. Quero diminuir para que cresças tu. Quebranta meu coração, quebranta meu coração, quebranta minha vida. Entregamos nossa vontade em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, tudo que sou, Senhor, tudo que tenho é teu. Quero diminuir para que cresças tu. Quero diminuir para que cresças tu. Amém. Glória a Jesus Cristo. Deus continue abençoando cada coração. Sem dúvida que o que nós queremos é esse sentimento de quebrantamento em nossas almas, para que possamos diminuir e ele crescer. Foi o que João Batista disse quando introduziu Jesus. João disse: agora eu vou diminuir e ele vai crescer. Foi isso que disse o profeta quando ele pregou os 7 selos, quando o seu ministério estava no fim já, e ele percebeu que estava acabando. Ele disse: agora eu vou diminuir e Cristo vai crescer. Então a palavra é o que tem ficado. A palavra é Cristo, a palavra é Jesus. E o que nós queremos é que ela realmente seja maior do que nós, maior do que tudo. Que não haja nada em nós que prevaleça, nada em nós que apareça, só apareça Jesus Cristo. Amém? E um quebrantamento é algo que só Deus pode fazer da maneira correta. E só Ele pode quebrantar nosso coração, ou seja, vencer nossa vontade. Quebrantar é vencer nossa vontade. E todos os dias o Espírito Santo vem trabalhando conosco para nos afastar de nossas vontades, para que somente a vontade dele prevaleça. E queremos realmente nos render. Jesus Cristo, em sua primeira vinda, ele era o Cordeiro de Deus que poderia se render totalmente à liderança da pomba. Ele podia ser conduzido pelo doce Espírito Santo para qualquer lugar que desejasse o Espírito Santo. E queremos que essa doçura venha ao nosso coração para que ele possa nos dirigir. Então, quebrantar é controlar a nossa vontade, para que não haja mais nada de nós, haja somente a vontade perfeita do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós temos uma mensagem nova na secretaria, chamada Sede. Então todos os irmãos, todas as famílias devem tomar uma mensagem dessa, levar para casa para seu culto doméstico. E somente a leitura dela está debaixo de uma bênção, de acordo com o Apocalipse 1, que bem-aventurado o que lê e o que ouve. Então, quem lê é abençoado e quem escuta também é abençoado. Quando a gente faz o culto doméstico em casa, não é necessário nenhuma interpretação sobre a mensagem. Ela já está interpretada. Basta ler ela e absorver o que está, os seus ensinamentos, e nós já seremos grandemente abençoados. Vamos lembrar também que amanhã, às 7h30, os pais com as crianças de escola dominical já devem estar aqui para nós prepararmos todo o trabalho, para que às 8h em ponto a gente possa começar a reunião. É o encerramento das escolas dominicais. Ontem à noite o Flávio fez um encerramento com as professoras e amanhã é com os pais. Então encerra-se o ano letivo das escolas dominicais e nós só voltaremos em fevereiro, se Deus nos permitir. Então é um trabalho que tem exigido muita dedicação durante todo o ano. Essas irmãs realmente elas abrem mão de muitas coisas de família, muitas coisas pessoais, para se dedicarem aos nossos filhos. Então nós sempre devemos estar com as mãos levantadas por elas, para que elas possam sempre se manterem simples
e possam ser usadas pelo Espírito Santo para colocar no coração das nossas crianças Jesus Cristo. Então, elas têm um trabalho que vai dos 5 até os 15 anos, são 4 salas, e nós temos aprendido, né, que a melhor professora da escola dominical não são essas que nós temos. As melhores são as mães. As mães em casa que devem sentar com as crianças, ensiná-las a orar, fazer dos personagens da Bíblia os seus heróis, para que cresçam no caminho do Senhor, de acordo com a profecia. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, ela não vai esquecer. O nosso trabalho de escola dominical é apenas uma ajudinha que nós damos, uma ajudinha. Mas as mães em casa, todos os dias, devem sentar com as crianças, não importa a hora, desde que faça. Lá em casa, a irmã Raquel fazia sempre de noite, por anos, lendo com as crianças a Bíblia, lendo as mensagens. Hoje elas já leem sozinhas, né? Hoje elas já escutam, mas por muitos anos, tarde da noite, não importa o horário, tinha que ler a mensagem antes de dormir, para poder crescer com esse espírito. Então, isso depende muito dos pais. São 20 a 25 anos de um alto investimento, que é educar a criança no caminho do Senhor, para que possam ser pais e mães cristãos e assim por diante. Os que não têm essa vontade, não têm esse desejo, esse cuidado, depois terão que se preparar para chorar bastante, não dormir, ficar preocupado com a criança andando de moto na rua, nos bares, nos campos de futebol e assim por diante, porque é o resultado daquilo que a gente não semeia, nós não vamos colher, só se colhe aquilo que se planta. Então, se com cuidado, com desvelo, diariamente, orar com a criança, ensinar os hinos, ler a Bíblia, ler a mensagem, está mantendo a criança longe de todas as influências malignas da escola, do mundanismo e assim por diante. Lembre-se que quando a mãe de Moisés teve que colocá-lo dentro do rio Nilo, ela fez uma preparação. Faraó estava jogando as crianças dentro do rio Nilo para que os crocodilos comessem as crianças. Mas ela fez uma preparação. Ela fez uma pequena arca. Ela betumou por dentro e por fora. E ela colocou seu pequeno sacerdote, porque Moisés era um sacerdote, e colocou aquele sacerdote dentro da arca. Veja, o betume era como o sangue de Jesus Cristo. Era uma expiação, era uma barreira entre Moisés e o jacaré. Então ela pôde colocar aquele cheiro de terebintina naquela arca, aquele cheiro do betume, e botou seu sacerdote ali dentro. Aquela arca betumada, o sacerdote dentro, e o anjo do Senhor que guiava aquela arca, era impossível Satanás tocar naquela criança, porque ela estava debaixo do suave perfume de Jesus Cristo. Então é como os pais fazem, dedicadamente, colocando suas mãos sobre seus filhos, orando por suas roupas. A irmã Menda, ela tinha uma tarefa que ela não gostava. Ela detestava lavar roupa e detestava passar roupa. Ela mesma confessou isso depois de muitos anos. E um dia veio uma inspiração no coração dela. Ela era uma mulher que ela não era extrovertida, ela não era uma relações públicas das campanhas do seu marido, ela não cantava, ela não tinha praticamente nenhuma função na igreja, mas ela era uma mãe. E um dia desceu no coração dela fazer da tarefa que era indesejável, que ela não gostava, fazer daquela coisa que ela detestava a sua missão. Ela decidiu que ao lavar as roupas dos seus filhos, do seu marido, enquanto ele viajava, ela ia colocar suas mãos sobre aquelas roupas e abençoá-las. As coisas que realmente valem a pena serem feitas, elas vão exigir esforço, vão exigir sacrifício e tem que ser feito de propósito. E anos depois, os filhos deram testemunho, como que aquilo os abençoou. Todos foram salvos. Lógico que é uma questão de, é um monte de fatores, né? É o apresentar a criança ao Senhor, é a educação, é os pais que põem as mãos sobre as roupas, é o ensinamento, é a escola dominical, é a boa influência, é uma série de fatores, mas tudo contribui para o bem. Amém? Então amanhã à noite, mesmo os que não têm criança na escola dominical, é o bom cristianismo dar apoio.
é o bom cristianismo participar. É o bom cristianismo estar aqui para orar, levantar nossas mãos, por ver essas crianças crescendo no caminho do Senhor. Amém? Muito bem. Deus acrescentou mais um rebento na casa do Fabrício. Agora veio o Jonatas Miguel dos Santos. E os avós estão aí, muito, muito maravilhosos, os pais dos irmãos. E vamos nos pôr de pé. Eu quero ler duas escrituras, enquanto o Fabrício vem à frente com a sua esposa, irmã Suzana. Se os avós quiserem vir juntos, não tem problema. Vamos todos orar pela criança. Se os avós quiserem vir, sempre. Isso não é um batizado, isso é uma apresentação ao Senhor, né? Se os avós quiserem vir, os pais da irmã Suzana também são cristãos. O irmão Raul, sua irmã Solange, sua esposa Solange. Vamos ler assim a Bíblia, né? E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Evidentemente que não há como nós voltarmos a sermos crianças, né? Mas isso era uma parábola de que assim como essa criança veio ao mundo pelo nascimento, nós também só podemos entrar no reino de Deus pelo nascimento, ou pelo novo nascimento, não é verdade? Então, essa criança veio ao mundo pela vontade de Deus. O corpinho físico, quem fez foram os pais, mas a alma veio de Deus. Então havia um propósito na mente de Deus para que o Jonatas Miguel dos Santos viesse ao mundo. Amém, Joaquim? Então, está contente com o irmãozinho? Amém? Glória a Deus, né? Amém. E há uma outra escritura em Lucas capítulo 9 que diz assim: e suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, esse era o grande sinal do Messias, ele podia ler o que se passava no coração das pessoas. Vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, talvez tamanho de Joaquim, ou talvez tamanho do Jonatas, eu não posso dizer, e pô-lo junto a si, e disse-lhe: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. Então a gente está recebendo o Jonatas como se recebesse Jesus Cristo. Amém? Recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é o grande. Então o caminho para cima é sempre para baixo. Quanto mais humilde nós pudermos nos tornar, mais Deus pode nos exaltar. Amém? Vamos orar então pelos pais, primeiramente. Amável Jesus Cristo, o Fabrício tem sido o pastor da sua casa, tem se colocado na porta para vigiar as entradas e as saídas. Com o suor do seu rosto tem trazido pão para dentro de casa. Que ele continue trabalhando por sua família, para dar o que eles necessitam com a ajuda de Deus. Que ele possa, ó Pai, como Josué, dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que ele possa ser o pastor da sua casa, como diz a Bíblia, o marido ensine a esposa, o pai ensina os seus filhos no caminho do Senhor. Que ele possa ser sábio, entendido, temente a Deus, um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai responsável, para que nunca falte amor nessa casa, nunca falte nenhum cuidado, para que a família cresça debaixo do temor do Senhor. Também oramos pela irmã Suzana, que como uma mulher sábia, ela possa edificar sua casa como as santas mulheres da Bíblia, que com temor e reverência e oração, mulheres caladas, mulheres de bom trato, mulheres decentes, mulheres honestas, faziam profissão de fé. Ela possa, ó Deus, como Ana, que ensinou Samuel, como a mãe de Moisés ensinou Moisés, que ela possa, ó Deus, tomar a Bíblia e fazer de Davi, José, Abraão, Jesus Cristo, cada personagem da Bíblia, a inspiração para essas crianças.
Que elas aprendam com os testemunhos da Bíblia, através dessa mãe, que vai ensiná-los a orar, que vai cantar para eles dormir, que vai colocar as mãos sobre as roupas para abençoar as roupas e a cama, que vai cuidar da saúde, que vai cuidar da sua alma, que vai cuidar desses filhos. Oramos para que eles sejam fortalecidos com graça, em nome de Jesus Cristo, e que os avós possam também contribuir para que essas crianças possam crescer protegidas, amadas, amparadas, e possam ter a boa influência dos avós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Já fala, não. Eu estou quase nascendo falando hoje, né? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu tomo em minhas mãos Jonatas Miguel dos Santos. Eu apresento a Ti e o dedico em nome de Jesus Cristo. Nós aplicamos sobre ele o sangue de Jesus pela fé. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao seu redor todos os dias de sua vida, ó Pai. Livra-o de todo o poder das trevas. Nós o abençoamos com as bênçãos celestiais, com as bênçãos naturais, com a saúde, ó Deus, com o temor de Deus. E se houver um amanhã, Pai, que ele receba o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Se houver um amanhã, possa ser um servo nas mãos do Senhor. Miguel, que luta pelos teus filhos, ó Pai. Nós o abençoamos e o dedicamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela Suzana, pela sua alergia na boca. Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós repreendemos essa alergia. Se for um cobreiro, eu não sei o que é, mas nós repreendemos agora, pela fé, para que ela seja curada, limpa, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. O sangue de Jesus é uma barreira sobre ele. Glória a Deus. Amém. Vamos aproveitar que estamos de pé, amados, e vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Vamos tomar essa escritura enquanto nós estamos de pé, assim a gente já faz isso tudo dessa forma. Muito bem, amados, essa escritura de Apocalipse 5 é a escritura que está diretamente ligada com muitas leis do Velho Testamento e também conectada com o livro de Ruth, do capítulo 4, como nós temos meditado nas últimas reuniões. Veja, Jesus Cristo no Calvário, ele pagou o preço de nossa redenção. Pagou o preço que foi o sangue derramado no Calvário, mas ele ainda precisava fazer as reclamações de seus direitos. Ele pagou o preço há 2000 anos atrás, por 2000 anos ficou intercedendo pela igreja, até que chegasse o dia da redenção. E nesse dia da redenção, seria o dia quando o nosso parente, Jesus Cristo, faria as reclamações dos seus direitos. O que é reclamar? É exigir aquilo pelo qual ele lutou. Exigir os direitos que ele conquistou no Calvário. Então o plano da redenção implicava em 3 partes. Primeira, o sacerdote matava o cordeiro fora da porta. Primeira parte. Por isso Jesus Cristo morreu fora da porta. Segunda parte, ele pegava o sangue desse cordeiro e o levava atrás do véu no dia 10 do mês 7. Segunda parte. Depois de orar por cada nome que estava na estola sacerdotal dele, que eram 12 pedras, cada pedra dessa representava uma tribo e tinha um nome de um patriarca. E cada patriarca representava a tribo inteira. Ele ficava lá atrás, sozinho. Ninguém entrava com ele. E ele ficava lá, intercedendo por cada nome que estava nessa estola sacerdotal, representando todas as tribos de Israel.
E ele depositava então o sangue do cordeiro em cima de uma coroa chamada propiciatório. Então Deus descia atrás do véu no dia 10 do mês 7 para trazer julgamento. Porque aquela coroa estava em cima de uma arca de madeira, uma arca, e dentro da arca estavam as tábuas da lei. Nessas tábuas da lei estavam os mandamentos: não matarás, não roubarás, não cobiçarás e assim por diante. Então Deus descia no dia 10 do mês 7 para trazer juízo sobre a nação. Se não houvesse sangue naquela coroa, cada pessoa que tivesse pecado pagaria o preço do julgamento. Mas quando ele descia, ele encontrava sangue ali, ele se acalmava. Então, o sacerdote tinha essa incumbência. Era um homem, chamado o sumo sacerdote, que fazia isso uma vez no ano, no dia 10 do mês 7. Muito bem. Ele entrava lá atrás com uma corda na cintura. Porque se ele falhasse, era ele que morria lá atrás. Então ele levava sangue por ele e pelo povo. Então ele tomava um incensário com as brasas do altar, e aquela fumaça enchia todo aquele lugar. Era feito com ervas especiais, ervas tão sagradas que ninguém podia fazer um perfume para si com aquelas ervas. Ela só servia para aquele ambiente. Então ele enfumaçava aquele lugar, e Deus sentia aquele cheiro de perfume, e ele descia. Era um lugar totalmente escuro, não havia luz de candeeiros, não entrava a luz do sol, era trevas. Por isso a Bíblia fala que Deus habita nas trevas, porque quando ele desce, ele é a luz, e aquele lugar ficava totalmente iluminado com a glória da Shekinah. E quando Deus descia, ele encontrava sangue. Essa era a segunda parte. Aí vinha a terceira parte. Depois de oferecer sacrifício, depois de oferecer sangue, ele tinha que sair fora da porta e se apresentar agora como um juiz. Então ele punha uma peruca branca e declarava que o povo que Deus tinha aceitado o sacrifício, e o povo então se regozijava e se alegrava, porque Deus tinha aceitado o sacrifício. Então eles iam agora para a próxima festa, que era a festa das cabanas. Então eles deixavam suas casas, cortavam ramos de árvores, faziam casas com aqueles ramos, e habitavam por uma semana naquelas casas, e aquela era a última festa do ano, simbolizando a mudança de casa, simbolizando, depois do dia da redenção, a igreja agora recebendo novos corpos para ir para o milênio, uma nova casa. Essa é a coisa toda, é assim que funciona. Então esse dia da redenção foi aguardado desde o Éden, porque redimir significa trazer a condição original. Então tudo que era perdido era conquistado nesse dia da redenção pelo sangue derramado no Calvário. Vamos orar. Desculpa, vamos ler a Bíblia. E vi Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse era o título de propriedade que Adão tinha perdido. E ele o perdeu em Gênesis, quando ele duvidou da palavra. Ele perdeu os direitos da terra, ele perdeu o poder para dominar, governar, e perdeu o acesso à árvore da vida. Ele perdeu tudo por duvidar de uma palavra. Então esse título voltou para as mãos de Deus. O diabo não pôde tomá-lo, mas o homem perdeu o título e ficou lá, esperando até que um homem se apresentasse para reclamar o título. Porque não foi Deus que perdeu, foi o homem que perdeu. Então se foi o homem, que venha um homem aqui. Então está fazendo uma investigação agora, veja. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu. Então nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, eles não são parentes nossos, são criaturas. Nem na terra, os apóstolos, os santos e assim por diante. Nem debaixo da terra, os que já tinham morrido, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ou seja, ninguém podia recuperar o título que havia sido perdido. Se ninguém se apresentasse, Satanás continuaria indefinidamente explorando, contaminando, guerreando e cometendo pecado. Veja, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então João
viu seu próprio nome no livro, e que se ninguém se apresentasse, ninguém ressuscitaria. Ninguém, veja, e disse-me um dos anciãos: não chores. Agora veja, tinha que ser um ser humano, tinha que ser parente do homem. Então se faz uma investigação profunda agora. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Então começaram a identificar uma tribo. Muito bem. De uma tribo, agora foram a uma casa, e de uma casa foram a uma pessoa. Veja, da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Veja, um livro, um documento de propriedade. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Então, quando o cordeiro tomou o livro, chegou o dia da redenção. E agora era um dia para a igreja adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor Jesus, abre-nos o entendimento para compreendermos o valor dessas escrituras, o que isso significa, como é que isso pode ser aplicado à nossa vida, como é que podemos tomar posse de tudo aquilo que foi conquistado por Jesus Cristo para nós. Senhor, eleva-nos a uma atmosfera para viver de fé na palavra, confiar no que está escrito, viver tão somente das promessas. Senhor, afasta-nos de nossos pensamentos, que nós possamos diminuir e o Senhor crescer, ó Pai. Que não haja em nós nenhuma dúvida, que não haja em nós nenhum pensamento contrário, que não haja em nós nada que seja humano, apenas fé na palavra. Enche-nos com teu Espírito, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, amados. Muito bem, ainda com as Bíblias abertas, gostaria de ler um pouquinho em Apocalipse 4. Se vocês puderem me acompanhar, eu ficaria muito grato se pudesse me dar essa atenção com as suas Bíblias abertas, ou mesmo que vai ser colocado no quadro, a gente pode acompanhar isso. Apocalipse 4 é uma escritura muito singular, porque ela está falando do tempo após as eras denominacionais, quando a igreja de Laodiceia se organiza com suas denominações, e eles colocam Jesus para fora. É uma escritura muito conhecida, Apocalipse 3:20, aonde Jesus bate a porta da igreja. Você já imaginou? Você está numa igreja aonde não está Jesus Cristo? Porque se ele bate na porta é porque ele está do lado de fora. Se ele está do lado de fora, quem está do lado de dentro? Então, quando ele vem em Apocalipse capítulo 10, essa é a mesma escritura de Mateus 25, é a mesma escritura,
Vamos só ler Apocalipse 4 um pouquinho. Veja, depois dessas coisas, depois do quê? Depois que terminou, depois que a era da Laodiceia se organizou e tornou-se uma denominação organizada e colocaram Jesus para fora. Como é que se coloca para fora Jesus? Ao colocar a palavra, coloca-se para fora Jesus Cristo. Porque ele é o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ao colocar para fora a palavra, então coloca-se Jesus para fora. Diz a Bíblia que no tempo do fim, as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. Amontoariam para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, tendo comichão nos ouvidos. Amontoaram para si doutores, voltando às fábulas. Ou seja, as pessoas vão para uma igreja para ouvir historinhas que as motive, que as empolgue, que as faça crer em fábulas, coisas que são criadas pelos homens, mas não querem a sã doutrina. Eu creio que é 2 Timóteo capítulo 3 ou 1 Timóteo. Paulo fala que haveria tempos trabalhosos no tempo do fim, né? As pessoas teriam aparência de piedade, mas negariam o poder dessa palavra do Espírito Santo em suas próprias vidas. Então veja, depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Veja, João, para poder entrar nessa dimensão celestial, Deus abriu esses mistérios para ele, porque ele tinha sido arrebatado no dia do Senhor. A porta é Jesus, então a palavra começa a ser aberta para ele. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, isso é Apocalipse 1, aquela voz foi Jesus Cristo, disse, sobe aqui. Então ele é chamado. Veja, terminam-se as eras denominacionais, termina o tempo dos gentios, e Jerusalém é recuperada por Israel em 67. Veja, Jerusalém seria pisada pelos gentios até que se completasse o tempo dos gentios. Apocalipse 10, um anjo forte desce do céu, levanta essa mão e fala, o tempo acabou. Todas essas escrituras estão se entrelaçadas, estão entrelaçadas e vão se juntando todas elas. Por isso nós estamos vendo agora, bem diante dos nossos olhos, Jerusalém sendo devolvida diplomaticamente aos judeus. Porque a Bíblia fala que quando terminasse o tempo dos gentios, Jerusalém seria devolvida para os judeus. E o mundo inteiro está vendo isso acontecer. Não importa o que os árabes digam, mas ela está sendo reconhecida como capital de Israel. Sempre foi. Então, nós estamos vendo, ao mesmo tempo, o concílio mundial de igrejas crescer no mundo. Veja, não haverá uma única religião, isso é mentira. As religiões todas vão se respeitar, porém, elas estarão unidas num concílio mundial de igrejas. Veja, então João é chamado para subir lá as dimensões celestiais, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então os acontecimentos de Apocalipse 4, 5, 6 e assim por diante, acontecem depois que termina a era de Laodiceia. Bom, o que é essa era de Laodiceia? Vamos ler Apocalipse 3, verso 14, para a gente lembrar um pouquinho. Deus divide a história da igreja em 7 igrejas, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia. Assim como Deus tem 7 dias na semana, em Apocalipse existem 7 igrejas. Essas 7 igrejas eram igrejas que continham em sua comunidade certas características proféticas que representariam a história da igreja desde o tempo do apóstolo São Paulo até no tempo do fim. Veja, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então essa carta não é para o mundo árabe, islâmico, budista, não é para o bêbado, não é para uma instituição filantrópica, é para a igreja. É uma carta escrita para a igreja. Porque desde que se chamem cristãs, são chamados de igreja. Não importa se seja falso ou verdadeiro, é igreja. A carta sempre começa singular, mas ela termina no plural. No finalzinho de cada carta diz assim, quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Bom, quantas igrejas existem no mundo? Só tem duas. Uma falsa e uma verdadeira. A falsa é uma, aliás, a verdadeira é uma só. A verdadeira é uma só. E tudo que não for igual à verdadeira é falso. Simples assim. Tudo que não for igual à verdadeira é falso. É bem simples. Eu não sei se algum de vocês tem no bolso aí uma nota de R$25. Alguém teria, por gentileza? Como não tem? R$25, ninguém tem? Nenhuma falsa vocês não têm? Por que não tem? Porque não pode haver primeiro falso. Primeiro é o verdadeiro, para depois vir uma cópia falsa. Primeiro vem o verdadeiro, depois vem a falsa. Primeiro veio Moisés, depois veio os imitadores. Primeiro veio o profeta verdadeiro, depois os falsos profetas. Primeiro veio o verdadeiro cristianismo, depois veio o falso cristianismo. Primeiro planta-se o trigo, depois veio o maligno e plantou o joio. Não foi primeiro o joio plantado, primeiro foi o trigo plantado. O maligno veio depois que o dia escureceu, que caiu a noite, e ele veio de noite e plantou o joio. Então, primeiro vem o verdadeiro para depois vir o falso. Porque o falso é apenas uma imitação do verdadeiro. Então, veja. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, a palavra Laodiceia é uma palavra composta. Ela tem vários significados, mas os dois mais importantes para nós aqui é que Laodiceia significa, primeiro, direito dos povos e, segundo, direito da mulher. Então, quando o ambiente socioeconômico e político da humanidade se encaixasse nesses moldes em que os povos alcançariam seus direitos e as mulheres também alcançassem seus direitos, então esse seria o ambiente em que essa igreja cresceria. Quantos concordam que hoje o mundo está vivendo o direito dos povos? Quantos concordam com isso? Quantos concordam que é o direito da mulher também? Quantos concordam? Não é domínio, não é a palavra domínio, é a palavra direitos. Por isso que existem sindicatos fortes, por isso que todas as ditaduras praticamente caíram no mundo, tudo que é sistema humano tem caído. E os povos têm alcançado seus direitos e assim por diante, né? O movimento mais forte recentemente foi a Primavera Árabe, quando os jovens, através de uma música, conseguiram derrubar ditaduras lá no mundo oriental, com a Primavera Árabe, clamando por direitos e assim por diante. Então, nesse tempo, então, é que essa igreja aqui floresce. Muito bem. Escreve e isso diz o amém. Então, amém é o tempo final, né? Quando termina tudo, você dá o ponto lá, vem o amém. Assim seja, está terminado. Fim. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus é Jesus Cristo, a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu sei as tuas obras, então lembre-se sempre. Muitas vezes, nós esquecemos como é que Deus nos avalia. Ele não nos avalia muito pelo que nós falamos, mas Ele avalia por aquilo que nós fazemos. Eu sei as tuas obras. Isso é muito mais importante do que, às vezes, até um bom discurso, uma boa oração e quanto que você sabe. É muito mais importante aquilo que você faz, porque nós somos medidos por nossas obras, porque Deus está atrás de resultados. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Então, frio seria o mundano, o completamente mundano, que não tem nenhuma ligação com alguma igreja, não professa nada, é o mundano, frio. Ou quente, então, espiritual, devotado, piedoso, dedicado, verdadeiramente um servo. Assim, porque és morno, então é o meio termo, né? É o meio termo. Vai para o culto e canta, bota dinheiro na sacolinha e tanta coisa, mas depois vai para o mundo. Então é o morno.
ele não é nem quente nem frio, ele é o meio do caminho. Nós não queremos isso. Queremos realmente estar pegando fogo. Glória a Deus. Veja, e porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então a boca de Deus é um profeta. Nenhuma ovelha verdadeira está na boca de Deus. Minhas ovelhas estão em minhas mãos. O que está na boca então? Esse falso evangelho, esse sistema organizado. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado. O que é uma palavra? O que é a pessoa desgraçada? Ela é caída da graça, miserável. Hoje a gente vê pelas ruas, né? Se fosse há uns 30 anos atrás, ninguém faria isso. Mas como hoje esse é o espírito que domina a humanidade, as pessoas saem nas ruas de roupas rasgadas. Você já imaginou? A pessoa paga 300, 400 reais numa calça toda rasgada. É que, na verdade, essa condição exterior está refletindo uma condição interior. Porque a gente mostra por fora o que a gente é por dentro. Então, uma pessoa que é miserável espiritualmente, nenhum crente, eu não gosto nem de ver os irmãos com calças rasgadas. Isso é um sinal de miserável. Miséria, é miséria. Irmãs com as saias bem rasgadas, miséria. Está refletindo um estado espiritual. Porque o que você é por fora, mostra o que está por dentro. E a condição da humanidade está assim, miserável, pobre e cego e nu. Então podem ser ricos materialmente, porém espiritualmente, aos olhos de Deus, é uma igreja miserável, pobre, cega e nua. Muito bem. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, se há uma carta a uma igreja, é uma igreja nua, é uma igreja cega, é uma igreja miserável, é uma igreja pobre. Você já imaginou? Pertencer a uma igreja como essa, que aos olhos de Deus é pobre, miserável, cega e nua. Mas pior ainda, veja, isso vai a coisas mais desastrosas. E que unja os teus olhos com colírio, já que ela é cega, não vê nada, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O verdadeiro amor corrige. Vamos dizer glória a Deus? Estou contente porque Deus nos repreende. Agora veja o verso 20. Somente nessa última era da igreja, somente a igreja de Laodiceia, somente ela, é que está escrito esse versículo de ter colocado Jesus para fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então conclui-se, se ele bate na porta, é porque está do lado de fora. Se ele está do lado de fora, quem está do lado de dentro? Certamente é o anticristo. Então veja, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a carta, ela é enviada às duas igrejas, tanto a falsa quanto a verdadeira, mas apenas a verdadeira é a que escuta. Por isso começa com um singular, ao anjo da igreja. Porque a igreja verdadeira ouvirá a voz. Muito bem, então terminou a série da Laodiceia, mundana, morna. Então depois disso, depois que a igreja entra em apostasia, depois que o mundo religioso nega a palavra, depois que o mundo religioso põe lá doutrinas, credos e mandamentos de homens e tradições e tantas coisas, então começa Apocalipse 4, uma cerimônia de redenção agora. A obra está concluída na terra. O Espírito Santo percorreu a terra inteira, pregando o Evangelho, chamando a todos, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas apenas a verdadeira igreja é que ouve a voz de Deus.
minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Muito bem, ao terminar isso então, João sobe ao céu, porque há uma cerimônia para acontecer lá em cima, uma cerimônia chamada cerimônia da redenção, onde Jesus Cristo tem que reclamar agora seus direitos que ele conquistou no Calvário. Por 2000 anos, ele ficou orando por cada nome que estava no livro da vida do Cordeiro. Ninguém sabe quem são esses nomes, mas cada verdadeiro filho de Deus já vem ao mundo com seu nome nesse livro. E são os únicos que não serão enganados pelo anticristo. Os únicos que não serão enganados pelo anticristo. Isso que diz a Bíblia. Então esse livro, o que tem esse livro? Nomes. O que é esse livro? É um testamento. Por quem foi escrito? Por Deus. Quando? Desde antes da fundação do mundo. Amém? Veja, vamos a uma escritura que é verdadeira. Apocalipse 13:8, para citar isso. Só para afirmar essa escritura. Como ela é verdadeira. Como isso é Bíblia. Quem irá adorar a imagem da besta? Quem será enganado pelo anticristo? 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Então, se é todos, não ficará uma denominação que não será enganada. Não haverá uma denominação que não será enganada. Não haverá uma que não entrará nesse concílio mundial de igrejas. Porque a Bíblia diz, todos foram enganados. A esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então há um livro e tem nomes lá, e foram escritos desde antes da fundação. Esse livro é esse livro que Jesus Cristo, o nosso parente redentor, veio reclamar como sendo seu. Porque se é um testamento, tem que ter nomes nesse testamento. E se há um testamento, o testador teve que morrer para que o testamento valesse. Amém? Agora vamos a Apocalipse 17:8, só mais uma escritura, duas escrituras. Só para juntar duas, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. Veja, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Então, de onde vem esse poder religioso que enganará o mundo? A Bíblia fala que ele vem do inferno, o abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, entre parênteses, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então essa história que nós ouvimos há muito tempo atrás, e quando uma pessoa aceitava Jesus Cristo, então dizia assim o pregador, Senhor, ou cantava assim uma música, né? Há um novo nome lá na glória. É muito bonito, mas não é verdadeiro. Porque cada um que vem, cada um que aceita, cada um que crê, é porque seu nome já estava no livro da vida do Cordeiro. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então não vai, esse poder do anticristo não causará uma impressão nos nossos corações, porque nós não seremos enganados. Agora veja, capítulo 4. Depois dessas coisas, então, depois que a era de Laodiceia chutou Jesus para fora e botou credos e dogmas, ela entrou no concílio mundial de igrejas e as pessoas abandonaram a palavra. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Então veja, João vai lá para assistir uma cerimônia. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então Apocalipse 5 acontece depois que termina a era de Laodiceia. Porque o plano da redenção não podia ser completo a não ser depois que terminasse o tempo dos gentios. Depois que termina o tempo dos gentios, termina essa era de Laodiceia, então veja, e logo foi arrebatado em espírito, seu corpo estava na ilha de Patmos, mas seu espírito tinha subido aos céus.
E eis que um trono, não dois, não três, um só, um trono estava posto no céu, e não dois e não três, assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então Deus também se representa em pedras, Ele se representa em árvores, Ele se representa em peixes, se representa em animais. E aqui agora Ele está sendo representado em pedras preciosas. Por isso que o sumo sacerdote carregava 12 pedras em sua estola sacerdotal. E o valor da pedra estava em sua preciosidade. Quanto mais dura e quanto mais ela refletisse a cor do arco-íris, mais preciosa ela era. E aquilo era chamado de Urim e Tumim na Bíblia. Então, quando uma pessoa tinha um sonho ou uma visão, a pessoa vinha diante do sacerdote, ela contava a sua experiência. E se aquilo era Deus naquele sonho ou naquela visão, essa luz sobrenatural, que é chamada a glória da Shekinah, vinha sobre essa estola sacerdotal e brilhava sobre aquilo e produzia as cores do arco-íris. E a pessoa sabia que seu sonho era de Deus. Hoje, Urim e Tumim é o Velho e o Novo Testamento. Qualquer coisa que tivermos, qualquer sonho, qualquer visão, qualquer interpretação, tem que combinar com o Velho e com o Novo Testamento. Então aqui está Deus agora, representando-se. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então lembre-se, nós já vamos conectar isso, talvez domingo, com o livro de Ruth, capítulo 4. Quando Boaz vai na porta, onde estavam os anciãos da cidade, porque o caso de Boaz tinha que ser julgado por anciãos da cidade. Então aqui agora, Jesus Cristo, nosso parente redentor, da raiz de Jessé, da tribo de Judá, filho de Davi, ele também vai ter que passar por uma investigação profunda para saber se ele pode ser aceito como parente redentor. E não podiam ser anjos para julgá-lo, tinham que ser cidadãos da cidade. Por isso eram 12 patriarcas e 12 apóstolos. Uma 12 constelações no céu, pelas quais o sol passa durante o ano. Porque 12 na Bíblia é o número de fundamentos. Por isso a cidade tinha 12 portas e 12 fundamentos. Somando os dois juntos, temos 24 anciãos. Por quê? Os 24 anciãos, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos tinham que ser seres humanos para julgar se o parente que vai se apresentar é válido. Eles tinham que fazer um julgamento? Tinham que fazer uma investigação? Veja, vestidos brancos e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Eu creio de todo o meu coração que João viu a teofania dele lá, porque João era um apóstolo. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Olha a Bíblia, isso é muito precioso. Quem são essas 7 lâmpadas de fogo? Eram aquelas mesmas lâmpadas dos 7 castiçais dentro do segundo átrio, que também eram 7 estrelas, 7 mensageiros, 7 espíritos, 7 pontas. Veja, cada um desses homens eram 7 igrejas. Cada igreja tinha um ancião, tinha um anjo, e cada anjo desse estava representando Deus na terra. Amém? Veja, eles também estavam lá agora para julgar os quais são os 7 espíritos de Deus. Eu pergunto, Deus tem 7 espíritos? Deus é 7? Ou eram 7 homens que tinham o Espírito de Deus? 7 mensageiros,
7 anjos que percorreram a terra defendendo o Evangelho durante as 7 eras. É maravilhoso? Quantos podem dizer amém para isso? Isso mostra que o que nós temos não é falso. Porque se há 7 lâmpadas, elas brilham de noite, quando há escuridão. Se são estrelas, é porque brilham de noite, quando há trevas. Os marinheiros usavam as estrelas para se guiar. Sim? Agora veja. São 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Agora veja. 4 animais. O primeiro era semelhante a um leão. O segundo, semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de um homem. O quarto animal era semelhante a uma águia voando. Esses 4 poderes estavam defendendo a igreja durante as 7 eras. Mas esses 4 poderes cercavam o trono de Deus. Numa ponta, um leão. Outra ponta, um bezerro. Outra ponta, um homem. Outra ponta, uma águia voando. E no meio estava o trono de Deus. O que eram esses homens? Guardas. Os guardiões. Para chegar no trono, tinha esses 4 guardas protegendo o trono. Isso significa que para chegar onde estava Deus, tinha que passar por esses homens. Lembra de Gênesis? Que havia um querubim com uma espada desembainhada guardando a árvore da vida? A árvore da vida é Cristo? Quantos podem dizer amém para isso? Lembra que havia querubins em cima da arca? Fazendo sombra? Por que Salomão colocou esses querubins lá no tabernáculo? Porque estava representando o trono de Deus lá na eternidade. Amém? Por isso que o último é uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é o que há de vir. Lembre-se desses seres em Isaías 6? 2 asas cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e 2 asas voavam. Amém? Quem eram esses? Querubins. Veja. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então em Apocalipse 4, não se viu o rosto dessa pessoa, qual sua aparência. Era apenas uma luz. Não tinha nome. Apenas era adorado. E se sabe que ele era o Criador dos céus e da terra. Mas em Apocalipse 5, lá da eternidade, esse Espírito entra em morfe, ele muda de forma. Sim, em Apocalipse 4, não poderia identificá-lo, porque era o Espírito. Mas em Apocalipse 5, foi chamado de Cordeiro. O leão da tribo de Judá. Quem é esse? Jesus Cristo. Não a segunda pessoa, não a terceira, mas o mesmo Deus. O mesmo Jeová do Velho Testamento. É o Jesus do Novo Testamento. Porque só há um Senhor, um só Pai. Aleluias. O qual é sobre todos, e por todos, e em todos. E esse é Jesus Cristo. Amém, amados? Não 2 tronos, um trono só. Mas em Apocalipse 5, então ele é identificado. Veja, ali estava ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Daqueles mistérios que envolviam a divindade, que envolviam os mistérios da divindade, são abertos agora. Veja, capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E os selos então começam a ser abertos. O título de redenção, Apocalipse 6, 7, 8, 9, quando chega no 10, veja o que acontece. Eu vou saltar porque o nosso tempo já terminou, mas eu quero chegar até aqui. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste.
Veja, o mesmo de Apocalipse 4 agora. E o seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Veja, quem é esse? Se em Apocalipse 5 o livro estava fechado, no 10 o livro já está aberto. E quando ele é aberto, depois que termina o período das igrejas denominacionais, nosso parente redentor, que passou por todas as provas, foi julgado pelos anciãos, julgado pelos animais, todos deram testemunho. Ele é digno. Ele é parente, ele é da tribo de Judá, da raiz de Davi, ele pode. Essa é a mesma cerimônia de Ruth, capítulo 4. Vamos ler um pouquinho rapidamente. Ruth, capítulo 4. Glória a Jesus Cristo, nosso Deus. Aleluia. Ruth está logo depois do livro de Juízes, antes de Samuel. Então nós vemos no capítulo 4, então, veja, Boaz, nosso parente, aqui na nossa história, está representando a Cristo. Ele queria redimir Ruth. Ele tinha amado essa moça e tinha feito uma promessa para ela. Mas ele não podia tomá-la como sua esposa. Diz a Bíblia que eles estavam lá na eira e eles não conheceram um ao outro. Ou seja, ele não pôde coabitar com ela enquanto ele não fosse na porta para fazer a cerimônia. E Boaz subiu a porta. É a mesma cena de Apocalipse 4. Por que na porta? Porque os anciãos sentavam-se na porta. Por que João vai ao céu? Porque lá está a porta onde os anciãos estavam sentados. Porque jamais poderia haver o casamento do Cordeiro sem que o nosso parente redentor passasse por todas as provas para provar que ele era o nosso redentor. Então vê como que o sistema denominacional está completamente longe da verdade. Deus manda uma mensagem para abrir nosso entendimento, para saber o que Deus está fazendo, enquanto a igreja descansa por 2000 anos, esperando pelo dia da redenção, enquanto nós também estamos esperando que o nosso parente termine todo o trabalho que ele prometeu fazer. Não é o que você faz, é o que ele está fazendo. Não há homem que fará alguma coisa por essa igreja, é Jesus e só Jesus. Por isso Ruth estava descansando. Agora ele estava trabalhando, agora Boaz. E subiu a porta, e assentou-se. E ali, eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. Então veja, já falamos que isso era o sistema organizado, representando Satanás, que não pôde redimir. Então veja, vamos ler só um pouquinho. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade. Apocalipse foram 24. Aqui Boaz eram só 10. Por que tinham que ser anciãos da cidade? Porque tinham que ser testemunhas e tinham que conhecer o parente para dar testemunho dele. Veja, e disse: assenta-te aqui. E assentaram-se. Veja, 24 anciãos assentados. Aqui são 10 anciãos assentados. Então disse ao remidor: veja, está fazendo uma investigação. Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão. Então Boaz era irmão de Elimeleque. Veja, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Então veja, tinha que haver testemunhas. Se has de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Diz, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do defunto, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade.
porque a mulher era viúva, não tinha filhos, o irmão do defunto tinha que casar com ela, mas a criança que nascesse ia levar o nome do defunto. Por isso que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, por 2000 anos, batizou nos títulos, mas agora, aqui no tempo do fim, o nosso parente redentor levantou o nome do defunto e trouxe a igreja de volta à verdade de que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não dane a minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quando a remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Depois disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Glória a Jesus Cristo. Esse era o costume naquela terra, por isso que Boaz e Rute também entraram na linhagem do Messias e foram colocados na genealogia, porque por eles passa o sangue do Messias. O que Deus estava vigiando? A corrente sanguínea, através da qual ele traria o Messias. Porque de Belém, veja, veio Jessé, de Jessé veio Davi, de Davi veio Jesus Cristo. O que está se desenrolando? Um plano na mente de Deus, para trazer a semente eleita, através de um canal que Deus pudesse operar. Amém, amados? Domingo a gente continua. Deus os abençoe. Vamos nos colocar de pé, só um instantinho, e fazermos uma oração. Senhor Jesus Cristo, que isso não pareça complexo, mas que possa ser absorvido, de que todo esse processo de redenção que há em Apocalipse 5, do nosso parente redentor, Jesus Cristo. Por isso que Deus tinha que tornar-se homem. Como um espírito ele não podia sangrar, mas como um homem ele podia derramar sangue no Calvário. E quando ele derramou sangue, ele pagou o preço da redenção. E depois de 2000 anos intercedendo por essa igreja, ele pôde tomar os seus direitos e chegar diante de Deus e reclamar o título de propriedade. E ele pôde descer em Apocalipse 10 com esse livro na mão, para devolver isso à semente eleita, para que nós agora, de posse dessas verdades, de posse desse título, não sejamos mais servos do mundo, servos do pecado, dominados por todo tipo de doutrina, por todo tipo de religião, mas livres agora para servir ao Senhor da glória. Por isso que a igreja agora ela é chamada a um casamento, porque nosso parente redentor tomou o livro. E o cordeiro vem para casar, vem para desposar a sua esposa, como Boaz tomou Rute e casou com ela. Assim Jesus Cristo, nessa segunda vinda, vem para o casamento, porque a cabeça é Cristo, o corpo é a igreja, e os dois têm que se juntar para o casamento do cordeiro, para trazer o filho prometido. Pai, que nosso entendimento seja aberto, nosso coração seja alimentado, nossa fé possa crescer, porque vemos 7 olhos, 7 lâmpadas, 7 espíritos, 7 estrelas, 7 pontas.
Tudo ligado nisso. Uma igreja verdadeira, que dá ouvidos à voz de Deus. Uma igreja que não botou Jesus para fora. Uma igreja que recebeu de bom grado a palavra de Deus. Uma igreja que pode estar fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Uma igreja que tem ao Espírito Santo como seu guia. Oh, meu Deus, que o Senhor confirme isso em cada vida e todos possam saber que esse livro de redenção, esse título de propriedade, tem sido entregue agora, em Apocalipse 10, ao anjo da igreja. E nós temos ido a este anjo para tomar esse livro e comê-lo, Senhor. Esta palavra verdadeira, essa palavra viva, eficaz. Senhor, eu creio que cada eleito será ajudado pelo Espírito Santo. Cada filho de Deus receberá o entendimento. Cada filho de Deus terá seus olhos abertos. Cada filho de Deus não será enganado. Cada eleito terá seus olhos abertos para compreender a verdade dessa palavra. Obrigado porque o Senhor desceu à terra com esse livro de redenção. E ali estão nomes que estão sendo chamados. Nomes que estão sendo chamados pelo Espírito de Deus. Desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Senhor, confirma em cada vida as verdades dessa palavra, porque o dia da redenção tem chegado, quando o nosso parente redentor agora está fazendo as reclamações de seus direitos, ó Pai. Quando cada eleito é chamado para estar ao seu lado, como Ruth foi chamada para estar ao lado de Boaz. Ele disse, eu tomo Noemi e tomo também Ruth, para levantar o nome do defunto, para que a herança não se perca. Por isso nós entendemos de todo o nosso coração, que essa terra que pertenceu aos filhos de Deus lá em Gênesis, agora pode ser reclamada aqui no tempo do fim, porque esse é o tempo da reclamação. Por isso sabemos que o tempo chegou no fim, e que essa é a hora da reclamação. E a primeira parte disso já está quase no fim. Quase que toda noiva em todo o mundo já tem sido chamada. Logo em seguida os 144 mil, e logo em seguida a terra será reclamada. Oh meu Deus, bombas cairão em todo lugar, vulcões e terremotos, pragas por toda parte. Vemos Jerusalém agora sendo entregue, melhor, Jerusalém sendo reconhecida como capital de Israel. Vemos o homem do pecado caminhando por toda parte, enganando a todos e chamando a todos a uma adoração falsa. Senhor, tenha misericórdia de cada um, Pai, e cada um possa viver próximo do altar, em desespero, porque a hora é tardia. Uma obra muito abreviada. Jesus disse, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Por toda parte o mundo tem deixado a palavra, por toda parte está o pecado. Satanás conquistou tudo, menos o reino de Deus que está em nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque há um povo sendo reclamado, assim como Boaz reclamou a posse, reclamou a herança, reclamou o controle. O Senhor tem descido com o livro na mão para reclamar a tua possessão. Ó Deus, ajuda-nos a entender essas profecias maravilhosas. Oramos, Senhor, no precioso nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Dê um abraço ao seu irmão, depois não saia sem fazer uma oração. Deus os abençoe. Amanhã estaremos juntos mais uma vez.